Olá, jovens! Olha eu aqui na área para mais uma aula de física com vocês. Pessoal, nós vamos aí para a nossa aula de número 3, certo? Começamos a falar lá na primeira aula, o professor Décio e eu, sobre as divisões, correto? Ontem também ele veio e trabalhou com vocês e hoje a gente vai continuar trabalhando no nosso conteúdo, tá bom? Se liga lá, olha só. Então aqui, galerinha, eu vou ficar até do lado com vocês para acompanhar. Nós vamos falar sobre condutores isolantes e também vamos fazer aí algumas aplicações. Então nós vamos ver que o material, dependendo da natureza desse material, ele pode ser dividido em bom condutor, né, elétrico e também mau condutor elétrico. Então você tem aí os condutores e os isolantes, tá bom, pessoal? Então, olha só, nós vamos começar aqui pelo seguinte: condutores e isolantes. Condutores isolantes são materiais elétricos que se comportam de maneiras opostas, certo? No que diz respeito aí à passagem da corrente elétrica. Então, se é de maneira oposta, significa que ele permite com mais facilidade a orientação orientada, né? É orientação orientada mesmo, porque a gente tem direção e sentido dessas cargas elétricas, e o outro dificulta. Então, o que permite, vamos colocar dessa forma assim, uma boa condução é o condutor, e o que se opõe geralmente é o isolante, fechado? Enquanto os condutores permitem a movimentação dos elétrons, os isolantes dificultam essa movimentação, ou seja, a passagem da eletricidade, ok? Então ficou mais claro aí que o condutor são aqueles materiais que conduzem bem a eletricidade, ou seja, as cargas elas se orientam de maneira melhor nesse condutor, que seriam as cargas livres, né? E os isolantes dificultam essa movimentação, ok? Essa questão da movimentação da carga, que é corrente elétrica, nós vamos tratar aí em aulas mais para o final da nossa unidade. Aqui nós vamos ficar que os bons condutores permitem melhor a passagem da corrente elétrica, enquanto os maus condutores, que são os isolantes, não permitem aí essa passagem. Fechado? Entendido isso? Bom, pessoal, nesse caso aí vai ser o mesmo que dizer que os condutores conduzem as cargas ou facilitam a sua passagem. E os isolantes vão fazer o quê? Como está escrito aqui, isolar. Entendido isso? Então, professora, é por isso que nas instalações elétricas o interior do fio é feito de cobre ou um material parecido e em volta é feito aí de uma borracha? Exatamente, no interior a gente vai ter a passagem dessa corrente, certo? E para que ninguém se machuque, né, pessoal, não dê também acidentes, esses fios eles são o quê? Isolados por uma camada aí isolante. Fechado? Bom, pessoal, o que a gente pode falar também mais? Isso acontece em decorrência da estrutura atômica desses materiais. Lembra que lá na primeira aula nós falamos lá do modelo atômico, nós vimos que na eletrosfera a gente tem os elétrons que ficam lá na eletrosfera e esses elétrons, eles têm mais facilidade de movimentação. Então, cada material tem a sua estrutura, correto? E na última camada, a gente vai ver que tem uns elétrons que podem se movimentar melhor e aí a gente pode classificar esses materiais. Entendido isso? Isso, pessoal, o que nós temos? Olha só, acontece também, jovem, o seguinte, a gente tem os elétrons desses materiais que apresentam a sua camada de valência, como eu falei, e a camada de valência é aquela que fica mais distante. Olha só, vou colocar a imagem aqui para vocês do nosso núcleo, certo? Nosso átomo aqui, tá bom? Então tá aqui, ó, a gente tem o nosso núcleo e quanto mais afastado aqui a gente tem a camada de valência, certo? Essa camada de valência aí, a gente tem alguns elétrons, então são esses elétrons que poderão se movimentar com maior facilidade. Tá bom? E nós vamos aprender que essa movimentação desses elétrons no condutor depende de algo aí chamado diferença de potencial elétrico, né? Que quando você submete o seu condutor a uma DDP, que é a diferença de potencial elétrico aí, a gente vai ter essa movimentação dessas cargas aqui. Então, esses materiais aqui que tem mais elétrons, né, na sua camada de valência aqui, que é a última camada, que é a camada mais afastada do núcleo, a gente vai ter uma movimentação melhor dessas cargas, que são os
condutores, fechado? Então tá aqui o nosso átomozinho só para a gente fazer essa demonstração. Pessoal, olha só, então vamos falar um pouquinho agora dos condutores, os bons condutores de eletricidade. Pessoal, lembrando também que geralmente um bom condutor elétrico, ele também é um bom condutor térmico, né? Então, se você for fazer uma parede, por exemplo, você não vai fazer essa parede de metal. Já pensou uma parede de cobre? O que vai acontecer? O fluxo de calor que vai entrar do ambiente externo para o ambiente interno vai ser muito alto, né? E esse fluxo de calor, ele também é proporcional à área. Então, uma parede assim, com uma área grande, vai entrar um fluxo de calor bastante alto, tá certo? Uma parede de ouro, né? Vamos dizer assim, a parede de ouro também. O ouro também é um bom condutor. Então, geralmente, um bom condutor elétrico, ele também é um bom condutor o quê? Térmico, tá, pessoal? E a gente tem os condutores, tá bom? Nos materiais condutores, as cargas elétricas se movimentam com mais liberdade, como eu falei para vocês, em função dos elétrons livres presentes aí na camada de valência. Ó, foi até colocado uma imagem aqui. Nessa imagem, a gente pode ver o que, ó? Aqui na vertical tá a energia, certo? Essa energia, gente, é a energia necessária para que a carga ela suba sempre de nível, tá bom? E aqui, olha só, a gente tem as bandas proibidas, que são as bandas que estão em branco aqui, e a gente tem as bandas permitidas, tá? Isso aqui são as bandas de energia de um sólido cristalino típico, tá? Isso aqui geralmente a gente estuda muito no curso de física, né, quando a gente vai trabalhar sobre a caracterização física, né, dos condutores, tá? Então aqui só para a gente permitir que são as bandas que esse condutor, que as cargas elas têm que ficar aqui, ok? E aqui ó, a gente tem um sólido e aqui em cima, como a gente pode observar, tem os níveis muito próximos, tá? Então essas bandas no sólido, gente, elas têm níveis muito próximos. Isso indica que a energia que eu vou precisar para uma carga de uma banda para outra não é uma energia tão grande, certo? Então eu vou conseguir ter uma maior movimentação dessas cargas nas bandas permitidas. Então a gente tem um sólido aqui, que ele é um bom condutor elétrico, tá certo? Bom, pessoal, lembrando aqui, ó, a ligação dos elétrons livres com o núcleo atômico é bastante fraca. Ok? Porque se a ligação desses elétrons livres com o núcleo fosse uma ligação mais intensa, a gente não tem um bom condutor, a gente tem um mau condutor. Logo, você tem que pensar o seguinte, que para a gente ter movimentação livre dessas cargas, a ligação dela lá com o núcleo tem que ser o quê? Pequena, tem que ser fraca, certo? Então, se essa ligação com o núcleo ela é fraca, eu vou precisar de menos energia para movimentar o quê? Esses elétrons que estão lá na camada de valência. Entendido isso, fechado? Logo, a gente pode falar que nos maus condutores, que são os isolantes, essa ligação ela é dada de maneira um pouco mais forte. Logo, você precisa o quê? De mais energia, certo? Desprender mais energia para fazer essa movimentação, tá bom? E aqui, pessoal, assim, esses elétrons têm tendência para serem doados, né? Ou seja, essa movimentação desses elétrons aí se espalhando e facilitando a passagem da eletricidade. Aqui eu coloquei uma outra imagem para vocês observarem aí, e a gente pode ver que no metal, tá vendo essas bandas de energia? A gente tem aqui, ó, a banda em vermelho que precisa ser vencida para a gente chegar nas bandas permitidas, né? Lembrando aqui, ó, na figura anterior, aqui as bandas permitidas em azul. Então aqui a gente pode observar, certo? Que essas bandas aqui, ó, tá vendo, pessoal? Bem aqui no meio, ó, bem aqui no meio, a energia aqui, ó, para ser vencida, certo? É bem pouquinha. Tá? Então essa energia aí que a gente fala que é energia de Fermi, que é uma outra coisa que estuda mais elaborado lá no curso de física, certo? É uma energia baixa. Então a gente fala que para esses elétrons saírem aqui, ó, dessa banda aqui, que é a banda isolante, que é a banda de valência, e para a banda de condução, essa energia é muito pequena, quando a gente está trabalhando o quê? Com metal, tá, pessoal? Então a gente tem aqui que os metais geralmente são bons condutores, né, de eletricidade, bons condutores de energia. Entendido isso? Enquanto os isolantes não são, tá? Aqui eu vou colocar para vocês uma figura
com alguns exemplos aí de condutores elétricos. Os metais em geral são bons condutores elétricos, tais como cobre, ferro, zinco, ouro e prata. Mas é claro, né, pessoal, que você não vai ver lá fios de ouro no material de construção para você comprar e fazer a sua instalação elétrica, certo? Até porque ficaria, né, muito caro. Já pensou? Ah, na minha casa tem instalação elétrica com os fios de ouro, né? Aí não vai rolar porque é muito caro, né, gente? Mas o ouro também ele é um bom condutor. Se desse, claro, assim, se ele fosse, de certa forma, mais amplo, né? Vamos dizer assim, questão de quantidade, ou mais acessível, ou mais presente na natureza, vamos colocar assim, daria sim para fazer fios de ouro, né? Para usar aí nas instalações, mas vamos ficar com os fios de cobre e os seus similares, tá? Que fio de cobre, dependendo, já o pessoal já fica de olho. Entendido isso, pessoal? Então, fio de cobre, de ouro você não vai ver muito, tá? Prata, mesma coisa, tá bom? Pessoal, só um paralelozinho aí, uma diferença. Aqui, esses metais, eles são, no geral, bons condutores de eletricidade, tá bom? Mas aí, alguns metais desses aqui, quando você trabalha em relação ao magnetismo, a gente tem os materiais aí que são ferromagnéticos e também os materiais que são paramagnéticos, certo? Então, aqui a gente tem dos dois, e isso tá... quando você fala em relação ao campo elétrico, você relaciona mais os ímãs elementares presentes aqui em relação ao campo magnético. Aqui a gente está falando de condução de eletricidade, movimento de carga. Então a gente pode classificar esses aqui como bons condutores, tá? Bom, a gente falou nos condutores, certo? A gente falou aí, os metais são bons condutores. A gente pode ter outros tipos de condutores, dá para classificar, pessoal? Dá para classificar sim, tá? Então a gente vai começar classificando os tipos de condutores. Vamos falar dos sólidos. Já estávamos falando, né, do metal, certo? Vamos falar aqui dos sólidos. Também chamados de condutores metálicos, caracterizam-se pelo movimento dos elétrons livres e pela forte tendência de doar elétrons, ou seja, os condutores sólidos, que são os metálicos, lá na última camada, que é a camada lá de valência, que é aquela camada mais afastada do núcleo, tem mais elétrons, certo? Então esses elétrons, a gente vê isso até em química, né, que é a camada de valência, esses elétrons que estão lá na última camada lá, eles têm uma facilidade melhor para circular, né, no material. Então ele é um bom condutor justamente por causa dessa facilidade. Entendido, pessoal? Nesses condutores aí, então, temos a ligação metálica, que se caracteriza pela formação de uma nuvem eletrônica constituída aí por elétrons livres, que são esses elétrons que vão circular no nosso material, quando estabelecida aí uma diferença de potencial elétrico, certo? Para a gente ter a corrente elétrica aí, tá bom? Entendido isso? Pessoal, olha só, como foi falado, são os elétrons que são mais afastados do núcleo, porque eles têm uma fraca ligação, né, como eu falei para vocês, em relação ao núcleo, então ele vai conseguir se movimentar melhor, tá bom? E aqui esses elétrons que se espalham de forma uma verdadeira nuvem pelo retículo cristalino, como um gás. Então aqui, olha só, a gente tem, para exemplificar para vocês, uma rede cristalina de nuvem eletrônica. Você pode ver que no sólido, olha só, é bem bonitinha, né, pessoal, essa geometria. Olha só que coisa linda a geometria aqui, ó, quando você trabalha com sólido aqui, certo? Que bonitinho, ok? E são esses elétrons, ó, como vocês podem ver escrito aqui, são esses elétrons quase livres, os portadores de carga nos metais em geral, por exemplo, como foi falado, o ferro, o níquel, o cromo, alumínio, prata, cobre, etc., quando você trabalha aí com metal. Belezinha? Entendido isso? Pessoal, tipos de condutores. Tem líquidos? Tem, jovem. Tem condutores aí também líquidos, tá? Também chamados de condutores eletrolíticos, ok? Caracterizam-se pelo movimento de cargas positivas, que são os cátions, e negativas, que são os ânions. Essa movimentação em sentidos opostos cria o quê? A corrente elétrica.
Para ter corrente elétrica, nós vamos estudar isso mais para frente, para ter a corrente elétrica, a gente precisa da movimentação das cargas. Essas movimentação acontece em determinada direção, em determinado sentido. A gente fala que é um movimento orientado, para a direita, para a esquerda. Então, quando você orienta o movimento das cargas, a gente tem, pessoal, o estabelecimento da corrente elétrica. E em certos materiais, essa movimentação orientada, ela é dada com muita mais facilidade, é por isso que são chamados de condutores. Nos sólidos, são as cargas que ficam na camada de valência, e quando a gente trabalha com líquido, é a movimentação dos ânions e dos cátions em determinada direção e sentido específicos, ok? Entendido isso? Belezinha? Então aí, a gente tem aqui, só para ver na figura, como está exemplificado aqui, você tem o ánodo com o positivo e o cátodo, né? Que nome bonitos, né, pessoal? Aqui, para poder representar essa questão da movimentação. Belezinha? Bom, a gente tem os condutores sólidos, líquidos, falta quem? Os gasosos. Tem condutores, pessoal? Tem também. Vou até ficar aqui, para vocês verem melhor o desenhozinho. E nos condutores gasosos, também chamado de condutores de terceira classe, caracterizam-se pelo movimento de íon e elétrons. Belezinha? Sólido, elétrons livres da camada de valência. Líquidos, movimento lá dos cátions e dos ânions, certo? Gasosos, que a gente tem aqui, movimento iônico e também o que? Movimento de elétrons. Mas, pessoal, ao contrário dos condutores líquidos, a energia é produzida através do choque entre as cargas, ok? E não de forma isolada. Nos outros, é de forma isolada. Aqui, para produzir, eu tenho que ter o que? Colisão de cargas. Entendido isso? Fechado? Então, é por isso que esses são de terceira classe, que são os condutores gasosos. Então, olha só, para a gente fechar, eu posso caracterizar os condutores em sólidos, líquidos e gasosos, que são de terceira classe. Sólidos são os elétrons lá da camada de valência, né, que eles vão circular pelo material. Os líquidos são movimentos de cátion e ânions, né, o positivo e negativo também, em determinada direção e sentido. E aqui, no nosso gás, a gente tem movimento de íons e movimento de elétrons, mas tem que se chocar, certo? Qual é o comum aqui nos três? A facilidade da movimentação de cargas. Beleza? Isso é o comum, tá, pessoal? Nos condutores, essa movimentação de cargas. Belezinha? E o isolante? O que acontece então com o isolante? Professora, se você falou que os condutores, a gente tem uma melhor movimentação de cargas, no isolante isso tem que ter o contrário. Se no condutor a carga lá na camada de valência ela é fracamente ligada ao núcleo, no isolante vai ser o quê? O contrário, né? Tu pensa assim, então o contrário do condutor é o isolante, não é isso? Então, pessoal, lá no isolante, o que vai acontecer nos materiais isolantes, também chamados de dielétricos, certo? Dielétricos, ou seja, né, não elétricos, vamos colocar dessa forma, ou ao contrário, né, dielétricos, verifica-se a ausência ou pouca presença de elétrons livres, certo? Então, eles são meio pobrinhos, né, pessoal, de elétrons livres lá na última camada. Isso faz com que os elétrons dos isolantes estejam fortemente ligados ao núcleo, o que inibe a sua movimentação. E aqui, para você ver um desenhozinho bem bonitinho, tá? Foi tirado no livro da faculdade, tá, gente? Quando eu fazia graduação, né? Coloquei esse desenho aqui, ok? A gente pode ver as bandas de energia de um isolante. Então, tu tem aí os níveis ocupados, são mostrados em azul, e os níveis desocupados são mostrados em vermelho. Você tá vendo aqui, essa energia aqui? A gente fala que a gente tem um gap, né? Que é essa distância grande aqui, E esse gap, para tu sair daqui para cá, tu tem que ter uma certa energia. Então, você pode ver, olha só o tamanho desse gap aqui em relação à figura que nós mostramos lá no isolante. Então, precisa, pessoal, de muita energia para sair daqui para cá, para os níveis que são ocupados, não é isso? Então, você precisa de uma energia muito grande porque essas cargas estão mais fortemente ligadas ao núcleo, logo não tem aí quase elétrons livres para movimentação.
Tá certo? Entendido isso? Então nós temos só isolante, fechado? E exemplos de isolante, pessoal? Bom, a gente tem vários tipos aí de exemplos de isolantes. A gente tem borracha, isopor, lã, madeira, plástico, papel, o próprio vácuo, né, onde não tem a matéria lá, e o vidro, tá certo? São aí bons condutores. E aqui você pode ver que tem alguns desses que a gente também utiliza como isolante térmico, né? O isopor é um desse aqui. Uma garrafa, por exemplo, que tem as paredes, né, entre as paredes tem o vácuo, a gente também pode falar que é uma boa, né, isolante térmico, certo? Então aqui a gente tem os exemplos aí desses isolantes, pessoal. Entendido? Bom, a gente classificou em condutores, que tem muitos elétrons livres para na última camada da advalência, para movimentação, e a gente tem os isolantes, que tem poucos elétrons lá na camada de valência para a movimentação. Condutores isolantes. Acabou? Existe mais algum? Existe, pessoal. Quem aí já viu um LED? O LED, se a gente for ver do inglês, ele é um diodo semicondutor. Aí, uai, professora, tem o condutor, tem o isolante, tem o semi. É que nem leite, tem o integral, tem o semi-desnatado. A gente também tem o que, pessoal? O semicondutor. Então, além desses, a gente tem o semicondutor e a gente também tem o supercondutor. Nossa, professor, o supercondutor é melhor que o condutor? É isso mesmo, tá, pessoal? Então, a gente tem o meio termo e a gente tem o super, tá? Que são os semicondutores e os supercondutores, tá bom? Além dos 3 tipos de condutores descritos anteriormente, que é sólido, líquido e gasoso, a gente também tem as substâncias aí que são semicondutoras, e essas substâncias semicondutoras, elas são muito utilizadas na tecnologia para fazer aí algumas coisas, e o LED, gente, é uma dessas aplicações, tá? Então aqui, ó, como você pode ver, ó, foi colocada a imagem, aqui esse nívelzinho que é o gap, você pode ver que em relação ao sólido ele é um pouquinho, né, em relação ao condutor sólido ele é um pouquinho maior, mas em relação ao isolante, né, ele é um pouquinho o quê? Menor, então ele é um semicondutor, tá? Então aqui, ó, a gente pode observar nesse outro desenho também, a gente tem a banda de valência, né, que é a banda aqui, ó, que vai ficar vazia, e aqui a gente tem a banda que vai ser ocupada, tá? Então eu vou ter um gapzinho aqui e eu preciso de uma certa energia para sair daqui para cá. E essa energia aqui ela é menor do que num isolante, belezinha? Entendido isso, pessoal? Então a gente tem aí os nossos, né, semicondutores, ok? Bom, continuando na pegada aí dos semicondutores, a gente pode classificar alguns materiais de acordo com isso daí, tá? Como, por exemplo, pessoal, de semicondutores, a gente tem o silício. O silício ele é muito utilizado para fazer certos componentes que vão em equipamentos, tá? Que é um semicondutor. E é uma das substâncias mais abundantes na superfície da Terra. É por isso, né, que os cientistas começaram a estudar essas substâncias para ver as propriedades elétricas dessas substâncias. Então, tem muito silício, serve para alguma coisa? Serve, então vamos estudar. E descobriram que ele é um semicondutor e dá para fazer uma grande, né, aplicação, tá? E o germânio também, tá, pessoal? Ambos pertencem ao grupo 4A da tabela periódica. Então, se a gente for pegar a tabela periódica, tem lá os metais, que são os materiais condutores, tem os elementos que são isolantes e tem lá, né, na família 4A, esses 2 carinhas aqui que são exemplo de materiais semicondutores. E aqui, olha só, a gente colocou uma rede cristalina aqui, tá bom? E aqui a gente tem uma representação dessa rede cristalina do silício puro. E quando você tira um átomo dessa rede cristalina aqui por um átomo de fósforo, né? Você tem a dopagem desse cara aqui, dá para você fazer algumas aplicações, pessoal. Entendido isso? Belezinha? Ó, aqui a gente tem a nossa tabela, tá? Depois dê uma pesquisada, quem não tem uma tabela, pesquisa lá na internet, tá bom? E você vai ver aqui que cada família dessa daqui, ó, a gente tem a 4A,
né? A 4A lá você tem alguns elementos, ó, o silício, ele tá depois do carbono, né, gente? Ele é utilizado, o germânio também, tá? É utilizado, eles estão aqui na tabela e são materiais semicondutores. Entendido isso? Belezinha? Aplicações, pessoal, a gente tem várias aplicações. Semicondutores é aplicado em muitos lugares. Então, equipamentos elétricos, né, eletrônicos, tem placas com materiais semicondutores, os próprios LEDs também, né? O LED, ele é um diodo semicondutor, ou seja, ele é feito com material semicondutor, e a lâmpada LED, vamos dizer assim, ela tem uma grande utilidade, é utilizada na tecnologia, é utilizada também, pessoal, em tratamentos médicos, tá? Tem tratamentos médicos que utilizam certos tipos de LED para fazer também, principalmente em camadas aí superficiais da pele, né? Dependendo do dano sofrido. Então, o LED ele tem muita aplicação. Entendido isso? Pessoal, e a corrente elétrica durante o processo de transporte que vai aí, por exemplo, ó, das usinas geradoras até os centros, tá? Consumidores sofrem aí significativa perda de energia. Essa perda ocorre em razão da resistência elétrica dos fios condutores de eletricidade. Então aqui a gente tem uma outra questão, né? Que outra questão é essa? Como tem uma certa aí distância para o transporte dessa corrente, né? E vamos dizer assim, a gente tem a própria também resistência aí do material, tá? Então, pessoal, dependendo, é claro, do transporte dessa corrente, a gente tem uma perda, né, dessa corrente aí, tá? Então, ocorre que boa parte da energia elétrica é transportada em energia térmica, sendo dessa forma dissipada para o meio ambiente. Então, isso ocorre em qualquer equipamento. Se você colocar aí, por exemplo, seu celular para carregar, o computador, você pode às vezes tocar, ai, tá quente o aparelho, né? É porque o que está acontecendo? Tu tem energia elétrica, a bateria está armazenando cargas para ser utilizada depois pelo teu aparelho, mas durante esse transporte, armazenamento, a gente tem uma perda dessa energia em energia térmica que vai para o ambiente, né? E no caso aí não é utilizado para nada, né, gente? Então por isso que a gente fala que é energia dissipada, tá? A energia dissipada é aquela que não é utilizada para nada, belezinha? Mas aí como é que a gente pode fazer para diminuir isso daí, não é? Como forma de auxiliar, diminuir essa perda de energia, usa-se fios condutores com baixa resistência. Ah, professor, então o que faz com que essa energia seja dissipada é a resistência que o fio oferece para a passagem da corrente? É isso daí, tá, pessoal? Então, pessoal, quando os cientistas vão estudar os materiais, o que eles passaram a estudar também? Além dos condutores, semicondutores, nós vamos estudar os materiais que oferecem pouca resistência à passagem de corrente, assim a gente vai ter menos energia o quê? Dissipada. Entendido isso? O cobre, por exemplo, ele conduz a corrente sobre alta tensão, mas mesmo assim em distâncias que ultrapassam 400 quilômetros, as perdas ainda acontecem, chegando a 20%, né? Então imagine, 100% da energia elétrica que é para ser transportada a um local que está aí a 400 quilômetros de distância. 20% desses 100%, ele vai ser perdido durante o caminho, se transformando em energia térmica. Então vamos dizer que lá no destino final chega aí 80%, tá bom? Isso ocorre muito, pessoal, nas usinas, né? As usinas têm que fazer o transporte, vamos dizer assim, dessa energia, e muito se perde pelo caminho por causa das distâncias, e ocorre também a resistência do material, porque todo material, tá, pessoal, tem resistência, sim, à passagem de corrente. Uns mais e outros menos. E conforme o comprimento desse material, quanto maior o comprimento, maior a resistência, belezinha? E a gente vai ver isso em próximas aulas, que tem uma formulazinha que nós podemos relacionar, ok? Pessoal, então a gente falou aqui, ó, em virtude disso, né? Então, descobriu-se lá os materiais bons condutores, conduzem a corrente, beleza e tal, mas quando você quer transportar essa corrente a uma grande distância, a gente tem uma perda, ok? Aí os cientistas, eles pensaram o seguinte: em virtude disso, ó, tá escrito bem aqui, em virtude disso, muitos cientistas buscam conseguir os chamados condutores, o quê? Ideais. O que seria ideal?
não ter resistência, não é isso? Então, são os condutores ideais. Aqueles que conduzem energia elétrica sem que ocorra perdas para o meio ambiente, ok? Será possível conseguir esse tipo de condutor? Será, pessoal? E se conseguisse, como é que seria o nome dele? Os supercondutores, né? Já que ele é ideal, então ele é super, não é, pessoal? A supercondutividade é uma propriedade física que certos materiais apresentam quando são esfriados a temperatura extremamente baixa. Então, o pessoal começou a ver o seguinte: quando você pega certos materiais e você resfria a temperatura muito baixas, é claro que temperatura muito baixas para nós, né? Mas para esses materiais daria para colocar. Temperatura muito baixa em certos materiais, ele vai se tornar um supercondutor, pessoal. Olha só como a natureza é maravilhosa, né, gente? Como a física é linda, o pessoal começou a investigar isso daí, ok? Podendo conduzir corrente elétrica sem resistências e nem perda de energia. Já pensou? Olha só, é o supercondutor. Esse fenômeno foi descoberto lá em 1911 pelo físico holandês, olha, ó. Eu não vou me atrever a falar o nome completo dele. Eu vou falar aqui, ó, Heike Ons. Certo? Depois eu chamo a professora de inglês para pronunciar para mim, belezinha, mas é holandês, né? Bom, quando observou, pessoal, que a resistência elétrica do mercúrio desapareceria ao ser resfriada a 14 Kelvin, ou a 4, né? 4 Kelvin, que corresponde a 200, aí a menos 269 graus Celsius. Então, estavam lá estudando, ó, mercúrio. Como eu falei para vocês, todo material tem resistência elétrica. O mercúrio, se você resfriar a 4 Kelvin, ou seja, menos 269 graus Celsius, ele perde, pessoal, perde a resistência à passagem da corrente elétrica. Então, não vai ter perda de energia. Foi isso que o pessoal começou a investigar. Entendido isso? Dessa forma, pessoal, ele acabava aí de tomar o mercúrio material supercondutor, certo? Então, todo material é supercondutor naturalmente? Não, não é. Alguns materiais, para eles se tornarem supercondutores, você tem que fazer um resfriamento muito brusco nesse material. Aí o que vai acontecer? Ele vai conduzir com maior facilidade e não vai ter energia dissipada para o meio ambiente, tá certo? E esse fenômeno aí, ó, conseguido com mercúrio, foi verificado para outros metais. No entanto, não foi permitida a aplicação, pois eram necessários muitos gastos para conseguir manter a temperaturas muito baixas, né? Porque para você resfriar um material e manter aquele material resfriado, imagine a longa escala, pessoal, se você for aplicar, né? Aplicar em muitos lugares, você ia ter que ter um super sistema para manter aquele material sempre resfriado a uma temperatura muito baixa, para que ele sempre conseguisse ser um supercondutor. Então, seria o quê? Mais gastos, né? Vamos dizer assim, se for colocar a nível de gastos, eu acho que perdendo ali 20%, por exemplo, lá para o meio ambiente em forma de energia dissipada, ainda ia ficar mais barato do que tentar manter o material sempre a uma temperatura muito baixa para ele ser um supercondutor. Entendido isso? Ó, aqui a gente tem um exemplozinho, ó, quando a gente tem aqui, ó, o nosso mercúrio, né? Resfriado aí a menos 269 graus Celsius aproximadamente, certo? Então ficaria muito caro você sempre manter este material a esta temperatura. Entendido isso? Então fica assim, para você aplicar em longa escala, sem ser em laboratório, né? Fica caro, né, gente? Para você conseguir manter isso daí. Belezinha? Bom, e foi com o estudo de físicos americanos, ali tem o Leon Cooper, o John Berden e o Robert, me ajuda aí, pessoal, Schrieffer, por aí, não é? Lá em 1972 surgiu o quê? Surgiu a explicação para o fenômeno da supercondutividade, tá, pessoal? Fato que deu a eles o Prêmio Nobel de Física naquele ano. Então eles vieram aqui, pesquisaram e explicaram e ganharam o Nobel de Física nesse ano que isso ocorreu. Belezinha?
Pessoal, mas o que fez a explicação deles aí ser tão especial, né? Tão importante? Foi o fato que eles mostrarem que esse fenômeno não está ligado somente à diminuição da agitação térmica dos átomos e moléculas de um material, quando está sob baixas temperaturas. Né? Nós vimos lá no segundo ano que quando você resfria um material, você diminui o grau de agitação de molécula desse material. Ou seja, quanto mais quente, maior o grau de agitação de moléculas desse material. Quanto mais frio, menor o grau de agitação térmica desses materiais aí, certo? Então eles falaram o seguinte, ó, a gente vai resfriar, aí vai diminuir o grau de agitação, beleza? Beleza, mas é só por conta disso? Não, e foi isso que eles mostraram. Dessa forma surgiu a ideia da possibilidade da existência desse fenômeno com temperaturas muito elevadas. Né? Porque se não for somente a agitação das moléculas a causa, então eu também posso, se eu coloco muito frio, eu posso deixar muito quente. E aí, será que efeito a gente vai ter, né? Então, mais as experiências com condutores metálicos relacionadas a essa possibilidade não deram resultados, tá? Anos mais tarde aí, os físicos da IBM, o suíço ali, ó, Carl Morley, e o alemão Johannes Bernoulli, sei lá, é por aí que pronuncia, né, gente? A gente tenta, né, aqui. Conseguiram com supercondutividade, é o palavrão grandão, né? A 35K, o que corresponde aí, olha só, a menos aí, né, ou a 238 graus Celsius, né, pessoal? E graças a descobertas e à comprovação da supercondutividade que esses dois físicos cientistas aí ganharam, o Prêmio Nobel lá em 1986. Belezinha? Esse fato foi um grande avanço para toda a ciência e permitiu avanços significativos em vários ramos de pesquisa. É por isso que eles ganharam aí o Prêmio Nobel, tá, pessoal? Então, olha só. Em altíssimos graus de pureza, esses elementos são praticamente o que? Isolantes. Olha só, tornar um material com grau de pureza elevado, a gente também torna ele o que? Praticamente um isolante, certo? Logo, o que tu tem que fazer? Botar impureza nesse material, né? Mas a injeção de pequenas quantidades de galho ou arsênio, por exemplo, né, no processo chamado de dopagem, que foi o que eu falei para vocês lá com silício e fósforo, criam lacunas não preenchidas por elétrons ou elétrons, né, livres, tornando o conjunto condutor, que foi aquelas bandinhas que eu mostrei para vocês. E é um processo aí fundamental na eletrônica moderna. Eu até coloquei para vocês exemplo do silício, né, e do fósforo lá também. Belezinha? Aplicações. Vamos lá, o que a gente pode ter de aplicação aí para a gente fechar? Condutores são utilizados para a transmissão de energia elétrica e os isolantes são utilizados para que se possa trabalhar com condutores e não receber descargas elétricas, belezinha? Atualmente, pessoal, sua utilização é pequena, devido ao dispêndio de energia para conservar as baixas temperaturas. No entanto, já está presente aí supercomputadores, em linhas de pesquisas, que a gente tem aí a parte de eletroímãs superpotentes, tá, pessoal? Bom, aplicações mais ainda da supercondutividade. É muito importante, tem larga aplicação. Essa propriedade não é aplicada somente em transmissão de energia elétrica, mas também em várias outras, como, olha só, construção de magnetos supercondutores, que geram campo magnético extremamente fortes e possibilita a construção dos chamados aceleradores de partículas, né, para estudar as partículas, lá numa área da física chamada física de partículas. Beleza? Também tem os aparelhos eletrônicos, né, que funcionam à base de eletricidade para diminuir aí o seu tamanho e o gasto de energia dos mesmos, ok? Outras aplicações. Fios supercondutores utilizados em computadores, permitindo que os chips sejam cada vez menores e mais rápidos, né, pessoal, no processamento de dados. E também ímãs, permitindo que eles possam flutuar sobre a superfície de um material supercondutor. E aí a gente tem a construção, né, a operação dos chamados trem-bala, tá? Então os trem-bala aqui utilizam essa propriedade aqui dos supercondutores, tá certo? Belezinha? Pessoal, olha só, e para nossa atividade interativa,
Ó, vejam lá os equipamentos que a gente vai utilizar, belezinha? Então a gente tem aí, ó, basicamente uma pilha, aquela pilhazinha de 1,5 volts, tá? Que vocês vão utilizar. Uma lâmpada de lanterna, pode ser também uma de LED, né? Vocês podem tentar utilizar uma de LED também. 2 pedaços de fio aí de 15 centímetros, tá? Pra gente fazer, sendo aí o nosso condutor. Fita isolante, alguns materiais isolantes, né? Borracha, metal, certo? Grafite do lápis, chave. Vocês vão fazer um teste. Então, qual é o procedimento aí que vocês têm que observar? Você vai descascar as 2 pontinhas do fio, você vai colocar uma em cada polo aí da sua pilha. Ok? Você vai fixar com a fita isolante, né, pessoal? Tá no passo a passo lá do nosso plano, ok? Vocês vão fazer uma montagenzinha, tá? O que vocês vão fazer? Um desses vai ficar na pilha, né? E o outro, vocês vão ligar em algum material. É por isso que vocês vão fazer o teste. Se ligar diretamente na lâmpada. Ah, se você colocar entre ele a lâmpada e ele um outro material, um pedaço de grafite, uma borracha, um outro pedaço de fio, por exemplo. Se você tiver aí pedacinho de solda, você pode testar também. Qual é a brincadeira, pessoal? A partir daí, o que acender a lâmpada ou não acender, você vai ver quem é condutor de eletricidade, quem é o quê? Isolante, certo? Então, preste atenção, tirem fotos, compartilhem, tá? Fale o resultado de vocês, belezinha? Entendido isso? Bom, galerinha, ó... Daqui a pouco eu tô de volta com mais conteúdo de física para vocês. Tchau, tchau!